Oi? Deixa eu fazer uma pergunta. A prova é a consulta? É assim, é como se vocês estivessem em uma sala de aula. Na sala de aula ela não tem consulta. Então, assim, é o que eu sempre sinalizo para vocês. O ideal é que vocês não recorram, né, a nenhum tipo de recurso. Tentem fazer sozinhos, claro, né? Eu também sou aluna, né? Eu estou indo para minha terceira pós-graduação. Então, eu também estou fazendo prova online. Então, eu sei como funciona, eu sei como é. Só que, lembrando que vocês estão começando agora, né? Então, tipo assim, eu só preciso do meu diploma para poder dar continuidade, né? As coisas que eu já estou fazendo. Então, eu já passei pelo que vocês estão passando. Então, o ideal, né, é que vocês não tenham, né, a nenhum tipo de informações ajuda, vamos dizer assim. É como se vocês estivessem dentro de uma sala de aula. Isso seria o legal, até mesmo para vocês estarem avaliando vocês mesmos, aonde eu preciso melhorar, aonde é que eu estou errando, o porquê que eu não consegui identificar, né? O porquê que eu não consegui entender. Eu acho que o bacana seria isso, tá bom? É como se na sala de aula você não teria recurso. Na sala de aula eu costumo dizer que é você e Deus. Aí tem um colega que sempre fala assim, professora, mas eu não acredito em Deus, então é você sozinho, né? Você até então você faz sozinho, sem ajuda de ninguém, tá bom? Mas, né, o ideal é vocês não procurarem recursos, tá bom? Foi? Deixa eu só compartilhar aqui. Professor, o que vai cair na prova é tudo que está na apostila? Até onde nós estudamos, sim, até a oxigenoterapia. Oxigenoterapia. Isso. Coloquei a tela ótima. Parou a oxigenoterapia. E daqui até a oxigenoterapia. Mona Lisa, não vai lhe ajudar não, hein, Mona Lisa? Avisa ela aí, hein, Wagner? Não vai ajudar, não. Ah, tá ok. Tá ok, né? Vamos lá. Então, a gente começa a falar um pouquinho sobre bandagem, né? Bandagem nada fosse aquelas compressões ou tipo, né, de curativo que a gente dá como um curativo fechado, tá? Então, bandagem é uma aplicação de faixas de tecido, gás, crepom, elástica, que se adapta ao modo confortável da região do corpo, né? Ou o tipo de procedimento que será realizado, tá? Tem como finalidade exercer a pressão sobre uma parte do corpo, imobilizar uma região, fixar um curativo, proteger, né, as lesões ou a ferida, manter a estética do curativo. Então, manter essa estética, né, você envolvendo aí com a atadura, né, fazendo algo assim de estética, fica muito bonito, tá? A possibilidade de maior mobilidade, nutrição. Aqui também. Deixa eu só desativar o som, tá? Vamos lá, boa noite para quem não dei boa noite, né? Para quem está se inserindo agora, tá? Nutrição da cartilagem, evitar atrofia muscular e trabalho linfático e venoso, né? Isso aí são as formas de bandagem, a gente costuma colocar como se fosse aquelas faixas elásticas, né? Quem faz a aplicação de varizes, então acaba tendo aí esse trabalho, né, do retorno venoso por conta da circulação. Então, a faixa ela é colocada para que possa, né, ser envolvida em um dos membros, né, ou parte do corpo, para poder também melhorar essa circulação. Dependendo do que o paciente ele tenha e você faça, né, a aplicação dessa atadura de forma incorreta, vai acabar prendendo a circulação. Por isso que muitas das vezes os membros acabam ficando um pouco edemaciado, né? Inchado justamente por conta disso, tá? É um dos fatores que pode estar levando a um edema. Tá rápido? Tá tranquilo? Então, vamos entender um pouquinho. Tá tranquilo.
Tá. Então, a gaze comumente é usada para fixar os curativos, é feita de um material fino, maleável, que facilita a sua aplicação em qualquer superfície. Né? A gaze é aquele pacotinho, né? Lembrando que se for colocar em algum tipo de lesão, né? Essa gaze ela precisa ser estéril, tá? Então, a gente vai trabalhar de uma forma estéril que é relacionado ao curativo. E ali a gente colocou o micropore, tá? Ou um tegraderme por cima. Lembrando que a gente tem que evitar de colocar esparadrapo, porque o esparadrapo ele vai ocasionar aí um processo alérgico e conforme você fica tirando ele o tempo todo, ele acaba dando uma alergia, né? Tendo aquelas lesões, tá? Crepom, mais usada para fixar o curativo e mobilização por promover maior segurança devido à sua elasticidade. Então, a gente tem várias formas, né? De estar colocando aí o crepom para poder melhorar essa circulação. Elástico, mais indicado no caso de hemorragia e de varizes, né, que são colocados, que acaba colocando em ascendente e descendente para poder melhorar, né, o fluxo sanguíneo, tá? Flanela, que serve como isolamento à epiderme, e a atadura engessada, né, conserva o calor facilitando a circulação. Não sei se vocês já viram, quando vai ser engessado um dos membros, primeiro ele coloca, né, como se fosse a gente dá como uma tala engessada, né? Primeiro ele coloca, né, para poder proteger os membros e depois ele coloca aquele algodão, né, o algodão ortopédico, depois é que ele vem com aquela atadura engessada, né, que ela molha e ele vai lá e coloca. Então, primeiro ele coloca aí essa proteção que a gente coloca como uma flanela, tá bom? Tarlana, né, Escócia ou crinolina, é uma gaze de tecido, né, com finos frouxos que são endurecidos em um meio de goma. Isso aí é conhecido como gesso, tá? Vulgo aí gesso. Então, dependendo da referência bibliográfica que vai estar se utilizando, então a tarlana, a Escócia e crinolina nada mais é que o quê? É o gesso propriamente dito, tá bom? Então, aqui a gente tem a forma de estar colocando a atadura. Essa parte aqui a gente pega um pouquinho lá no laboratório que eu coloco vocês para estarem colocando, né? A atadura, para vocês conseguirem envolverem, tá? A circular, né, é enrolada em volta da parte, né, afetada, sobrepondo-se uma volta completa e a volta anterior no locais do dedo, pescoço, a tórax, abdômen, punho e tornozelo. É aquela que você faz em volta, por isso que ela dá mesmo como circular, tá? Quem às vezes tem problema de tendinite acaba colocando, né, a atadura, então coloca apenas naquele ponto específico justamente para isso, tá? Para poder mobilizar. A espiral é enrolada obliquamente, né, de maneira que volta a posterior e recubra a metade, né, de 2/3 da sua largura. Né? É o que eu falei para vocês, a gente dá como espiral, que a gente acaba utilizando como ascendente, tá? Então, você coloca para poder melhorar a circulação. O ideal colocar é como se pegasse 2 dedinhos. Se vocês observarem aí na figura, primeiro coloca a circular, né, dá aquela volta, poder prender a pontinha. E o ideal é quando você for dar essa voltinha, colocar no meio da atadura daquela que já está envolvida, tá vendo? E assim fica, né, esteticamente muito mais bonito, tá? Ascendente começa na parte inferior do segmento corporal, de baixo para cima, tá? Que são os locais de punho, dedo e tornozelo, né? Isso facilita a circulação. Eu tenho a descendente, que começa na parte superior, tá? Do segmento corporal, como a faz de cima para baixo. Já a ascendente, né, de baixo para cima, descendente, ela acaba sendo de cima para baixo. A reversa, você acaba utilizando as duas, tanto a ascendente e descendente. Você precisa envolver, né, de baixo para cima, depois você volta, tá? Isso facilita também aí a circulação, tá? A em 8, tá? Consiste em fazer as voltas oblíquas, passando uma sobre a outra. Isso aí só fazendo na prática mesmo, tá? Você sobe, desce, depois você sobe e desce, tá? Esse tipo aqui de bandagem, ela é um pouquinho enjoadinha de fazer, tá? Porque se você não fizer da forma certinha, ela realmente depois vai ficando feia. É assim mesmo que ela fica, ó, tá?
É em forma de 8. Professora, Oi. tem algum ferimento específico para usar cada tipo de bandagem? Tem. Vamos supor, se eu tenho, né? Vamos botar lá, faixa elástica, né? Vamos supor que a mulher ela fez uma aplicação de varizes. Ela acaba utilizando, né, a espiral, tanto ascendente como descendente, para poder ter aquela circulação. Eu vou fazer, agora não se utiliza mais, mas vamos lá. Antes, quando colocavam acesso venoso nas crianças e colocavam aquela atadura, ela acaba colocando em forma o quê? Circular, desde que pegava no dedão, né, em volta dos dedos, para poder proteger o dorso. Então, cada tipo de procedimento, a gente acaba utilizando, né, uma forma de bandagem diferenciada assim, tá? Isso facilita o quê? A circulação, tá? Entendi. Essa aqui em 8, né, o que ela pode fazer, lembra quando muitas das vezes acaba tendo uma tosse e você não pode fazer os movimentos, ele acaba envolvendo, né, no seu antebraço para poder proteger, para você justamente não fazer esse movimento. Ele fica algo mais firme. É diferente se eu colocasse aí uma espiral, tanto ascendente como descendente. Tanto que iria atrapalhar através do quê? Tá? Ah, esqueci o nome disso aqui, cotovelo, tá? E acabar atrapalhando, porque estaria o quê? Quando eu faço, eu esqueci, meu filho tá rindo porque eu esqueci. Então, acaba o quê? Prendendo aí a circulação, tá bom? Então, a gente acaba colocando da forma de 8, tá? Capacete. Só para lembrar que esse capacete aqui, né, a gente acaba colocando, né, esse curativo, ele assusta, tá? Porque o que acontece? Às vezes é um ferimento de nada, dá aqueles pontinhos, mas só que aí o micropore, né, ele acaba não sendo aderido na cabeça por conta do cabelo. A região, né, que sofreu aquela incisão, né, ali é raspado, né, que a gente faz a tricotomia, então aquilo ali é feita a tricotomia, dá os pontos. Só que o micropore, ele não fica aderido ali. Então, acaba se colocando essa forma aí de capacete por um machucadinho pequenininho, tá? Parece que é uma coisa bem gigantesca, mas não é, tá? O capacete também é feito, né, nos dedos, né, artalhos, couto, né, que no caso são as amputações, né? Acaba fazendo em um dos membros, então você faz esse tipo de capacete, tá? O dedo a gente consegue fazer, né? Quando é o mesmo dedo, é só a gente colocar uma gazezinha e a gente consegue abrir ela todinha e fazer como uma forma de atadura. A gente também consegue fazer dessa forma, tá? Botaúna é indicada para a redução de edema linfático, né? Isso aí são os angiologistas que eles acabam indicando para poder estar se colocando, né? Ela você coloca uma vez, depois você precisa estar colocando uma outra, ela fica um tempo aí permanente, tá? Para poder melhorar aí essa circulação, tá? Ela não é difícil de colocar, não. Então, vamos lá. Alguma dúvida sobre bandagem? Sim, não, talvez. Não quero. Não. Bom. Não. Vamos lá. Tipos de sutura. Sutura nada mais é, né? É quando se tem a separação dos músculos, tá? Gorduras, epiderme, derme, tecido subcutâneo, muitas das vezes as musculaturas. Então, a gente acaba utilizando como uma sutura porque ela é fechada por pontos. Lembrando que nós temos 7 camadas, né? Quem já pariu aí em parto cesáreo, então sabe como é que é isso. Então, são 7 camadas desunidas, tá? Que elas precisam ser o quê? Aproximadas. Então, a gente dá como uma sutura, que ela pode ser, né, através de primeira intenção ou de segunda intenção, que é o que a gente vai ver, né, daqui a pouquinho. Então, a intradérmica ou subcutânea são usadas mais frequentemente na forma contínua, usando fio absorvível e retirável. Então, essa aqui, né, são um dos pontos que estão se mais utilizando para poder não ficar com aquela marquinha daqueles pontos. Então, acaba se fazendo, né, esse ponto aqui intradérmico, fica aí durante 7, né, a 15 dias, vai depender do procedimento que foi realizado. Lembrando que tem ponto interno, tá? Que são absorvíveis mesmo pelo próprio organismo. Esse aqui é fácil de tirar. A gente escolhe um desses lados, tá? Botar aí para vocês direito ou esquerdo. Escolhe um dos lados,
corta a pontinha, onde está esse nozinho aqui, pega uma pinça e puxa pelo outro lado, tá? Então, é retirado Professora, dessa... Oi. só quem pode fazer isso é a enfermeira? Ou Só o quem técnico também pode? fazer o quê? Dar ponto ou retirar? Não, retirar o ponto. Retirar pode ser o técnico. A única coisa que a gente sempre pede, né, tanto o enfermeiro quanto o médico, é o seguinte: apresentou sinais flogísticos, calor, rubor, edema, sinais de infecção, o médico ele precisa avaliar o local da incisão para ver se realmente pode estar se removendo ou não. Então, na dúvida, né, se tiver tudo sequinho, pode retirar. Agora, se tiver algum sinais flogístico, o médico ele precisa avaliar o local da incisão para poder estar se fazendo a retirada desses pontos, tá? Entendi. Ok. Esse curativo que está aqui, ele é simples. Toda vez que se tem ponto, né, que a gente dá, que é o mononylon, né, que é o fio, essas incisões aqui são procedimentos que a gente dá como seco. Ele não pode estar colocando pomada, tá? Para poder ficar úmido, não pode fechar. Então, ele já está com ponto. O ideal é lavar com água e sabão normal, passar antisséptico, né? Para que deixe sempre essas incisões sequinhas, tá? É importante manter sempre seco. Quando o médico, né? Isso aí é mais o cirurgião. Quando o cirurgião, vamos botar um exemplo para vocês, uma mamoplastia ou uma maxopexia, né? Fez a retirada e colocou ali. E ele recomenda que se utilize algum tipo de cobertura, beleza. Caso ele não recomende, né? É só passar um antisséptico mesmo, aquele que deixa sempre sequinho. Esse tipo de sutura não pode manter úmido, tá? Se manter úmido, vai acontecer o quê? Vai sair aqui, a gente dá como seroma, aquele líquidozinho, aquela aguinha que sai daquelas escoriações. Então, vai sair, é onde acaba inflamando por conta disso, tá? As escoriações é a mesma coisa. As escoriações são arranhões, caiu, ralou, escoriações. Se vocês perceberem, daqui a pouco tá saindo aquela salmourazinha, a gente dá como seroma, tá? Então, esse seroma não pode ficar úmido. Então, a gente sempre coloca ali um antisséptico para poder manter sempre sequinho, tá bom? Eu quero botar mais como? Sutura contínua, né, ou de Kirchner, são indicados para fechamento de tecido subcutâneo e a fáscia, desde que não haja planos de tensão, né, planos de tensão ou não. A gente dá ali como uma resistência, tá? Então, aqui tá aproximando as bordas. A gente utiliza isso aqui como primeira intenção também, tá vendo? São os pontos antigos. Esse aqui você precisa cortar um por um, tá? Esse aqui você não pode cortar na pontinha e tá retirando, não. Esse você realmente precisa estar cortando e retirando, tá? Então, ó, cortou a pontinha, puxou. Depois você vai... É como se estivesse tirando um cadarço de um sapato. Tá entendendo o que eu tô falando? Pra gente poder lavar o cadarço de um sapato, a gente não vai tirar um por um. É a mesma coisa. Então, corta a pontinha, vai do lado direito, tira um. Vai do lado esquerdo e tira outro. Até chegar ao final, tá bom? Professora, e para fazer esse ponto aí, para tirar, eu acho que tá parecendo ser mais fácil. Então, não, esse aí é até mais fácil. É como se a gente tivesse, vamos botar, não tem quando a gente faz uma costura, que a gente vai passando assim, juntando as beiradinhas? É assim que é feito, igual tá aqui no desenho, ó. De frente para mim tá a minha esquerda. Tá vendo? Gente, é assim, é como se estivesse costurando assim, ó. Tá? Que acaba aproximando. De um lado do outro. Isso. Oi. Professora, no caso, a gente faz também essas suturas ou só um enfermeiro? Não. Quem faz sutura, quem aproxima as bordas são os médicos, são eles que têm respaldo. Enfermeiro, técnico de enfermagem não faz sutura, é só o médico, tá? Primeiro, se faz anestesia local, então precisa se pegar os nervos. Então, quem faz esse tipo de anestesia é o médico, tá? Entendi. Deixa eu passar o outro aqui. Sutura
interrompidas, né? Simples. Então, ela acaba muitas das vezes abrindo, que a gente dá como segunda intenção. Esses pontinhos aqui são os mais famosinhos, mas ele acaba deixando uma cicatriz maior. Então, por isso que acaba se fazendo aquele primeiro que eu mostrei para vocês, tá? Onde ele é feito pela subcutânea. Faz de um lado, do outro, corta um lado e puxa do outro, tá? É a mais usada nas unidades de emergência, muito mais fácil e pode ser usada em qualquer lugar, literalmente, né? Em cada parte do corpo, para poder fazer essa sutura aí, ela se torna um pouquinho mais fácil, tá? Para poder estar retirando esse ponto. Então, tá vendo onde vocês estão vendo o nozinho? Então, esse nozinho, ele tá lateralizado. A gente pega uma pinça, coloca ele voltado para cima e a gente faz esse movimento direita ou esquerda ou direita, para ele poder soltar da pele. Então, a gente vai lá, corta um dos lados e a pinça a gente está segurando e puxa, tá? É importante a gente levantar, né, delicadamente, né, fazer esse movimento, para na hora de você cortar, você puxar, o paciente ele não sentir tanto, tá? Então, a gente faz esse tipo de movimento. Esse aqui, muitas das vezes, é igual o que a Cleide perguntou, né? Esse daqui se torna um pouquinho mais fácil. Então, lembrando que quando se tem um ponto de inflamação, né, de infecção, ele vai sempre orientar. Tira esses dois aqui, deixa esse aqui, tira esse daqui. Então, aonde está inflamado, ele prefere que aqueles pontos fiquem um pouquinho mais. E depois ele vai orientando, tá bom? Alguma dúvida sobre a sutura? Então, vamos lá. Lavagem intestinal, ou também é chamada de limpeza intestinal, é um procedimento onde se efetua a limpeza, né, das vísceras, que é o intestino grosso, com o objetivo de promover a retirada, né, dos resíduos fecais. Isso aí é utilizada a importância, né? Todo final de plantão ou início de plantão, a gente perguntar aos nossos pacientes se realmente eles fizeram cocô. Seu João, você fez cocô hoje? Ele vai dizer que sim ou que não. Claro que se eu perguntar para ele assim, seu João, se eu evacuo hoje, ele fala assim, o quê? Comi não. Então, a palavra que a gente vai utilizar é essa mesmo. A palavra que a gente utilizar, né, com o paciente é aquela que fica rindo, Cleide, é de verdade isso, tá? Então, assim, na evolução, a gente precisa escrever, né, as terminologias corretas. Mas quando a gente for, né, se reportar ao nosso paciente, a gente precisa falar, né, palavras com qual ele entenda. Então, eu sempre sinalizo vocês uma coisa. Ou a gente faz uma vez bem feita, ou a gente vai fazer 2 ou 3. Então, fazer a lavagem intestinal, isso é o O. Estou sendo bem sincera. É um dos procedimentos que eu literalmente não gosto de fazer. Criança, né? É um pouquinho melhor. Agora, você que vai trabalhar com adulto, se prepara, né? Porque o negócio é tenso, é puxado. Então, é importante falar para ele, seu João, se eu fiz cocô hoje, ele vai dizer que sim ou que não. Beleza. Se ele sem falar que não, tá? Então, vamos botar uma escala aí de 12 por 36, dia sim, dia não. No meu primeiro plantão, ele não evacuou. No do colega, ele não evacuou. Opa, tá chegando o meu terceiro. O que acontece com essas fezes? Ela acaba ficando endurecidas e a gente utiliza como fecaloma e ele não consegue evacuar. Então, eu vou sinalizar, né? Vou passar o plantão. Olha, seu João do leito tal, ele não fez cocô hoje, ele não evacuou. Então, é comunicado ao médico. O médico passa para a nutricionista. A nutricionista passa para as meninas da Copa e aí elas vão fazer uma alimentação rica em fibras. Se chegar no terceiro dia ou no quarto dia, seu João ele não fez o cocô, ele é submetido a uma lavagem intestinal. Qual é a posição que o paciente fica mesmo quando ele faz essa lavagem intestinal? Terminologia? É aquela que a gente aprendeu semana passada. De bruço. De bruço? De bruço não. Como é que se fala? Terminologia? Com a perna levantada? Fôlei. Com a perna levantada não. Peitoral. É de fôlei, professora. Não, fôlei não. Ventral. Peitoral. Não, tá... Sim, professora. Isso, Sim. Siemens. Alguém acertou aí. Boa, garota. Né? Foi o que eu falei para vocês. É aquela posição que a gente deita confortavelmente, que é a melhor posição para dormir. É aquela que é uma perna esticada e direito? Pode ser direito ou esquerdo, vai depender da posição que ele tiver, tá?
Mas é a posição o quê? É que uma perna fica esticada e a outra ela fica o quê? Levantada. Vamos voltar aqui, ó. Ai, cadê o negócio? Eu tenho que achar o mouse, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Já falei dessas posições, hein? Falei semana passada. Professora, Oi? tá fazendo a prova já? Já tá feita, meu amor. Oi? Ué, gente! Vou fazer a prova na hora? Não, a prova já tá feita. Tá fresquinha, fresquinha. Fiz hoje à tarde. Mas já começou? Não, vai começar só 8h30. Ai, professora, só Jesus já é... Ah, tá, eu tô ficando doida. Quem tá falando, gente? Verônica. Não, Verônica, começou ainda não, filha. Ai, eu tô desesperada aqui. Se desespera, não. Ah, tem que desesperar, professora. Eu cheguei ainda há pouco do trabalho. Tá, Professora, deixa eu te acalmar então, Verônica. Estou dando continuidade à aula, tá? vai ser Depois só 8h30? 8h30, é. Eu 8h30. pensei que fosse 8. Não, 8h30, tá? Ai, meu Deus, eu tenho Não. compromisso. Não é meu Deus, não, é eu mesmo. Não, é o compromisso que eu tenho. Eu pensei que fosse 8. Não, né, não, tá? Aqui, ó. Essa aqui é a posição de Siemens, tá? Essa é a posição correta de fazer uma lavagem intestinal, tá? Então, vamos lá. Quando o paciente ele não consegue evacuar, né, é feita essa lavagem intestinal, a gente utiliza, né, nas crianças aí que é o flitinema ou o supositório de glicerina. Então, a criança, muitas das vezes, ela não vai saber responder. A gente precisa falar com os pais se ela está fazendo cocô ou não. E a gente acaba utilizando como Clistel glicerinado mais para adulto. Ele vem com esse suportezinho aqui, né, que é o tamanho ideal para poder estar se introduzindo no ânus, tá? O flitinema é a mesma coisa, só que antes da gente passar nesse flitinema, a gente precisa pegar uma gazezinha, colocar um pouquinho de vaselina para poder lubrificar, né? Porque já é um procedimento indigesto, tá? Já é chato, então a gente precisa facilitar mais ainda. Outra coisa, toda vez que se for fazer esse procedimento, né, da lavagem intestinal, é importante que nós, profissionais, estejamos o quê? Sempre paramentados, tá? É realmente com touca, máscara, óculos, luva, capote. Quando o adulto ele não tem o controle, né, de prender, que a gente fala que é prender, que é o controle do esfíncter, seu João contrai um pouquinho o bumbum, o seu João vai contrair um pouquinho o bumbum e a gente vai estar retirando. Quando a gente não consegue verbalizar, né, trocar ideia com esse paciente, ele não tendo o controle, se você não tomar cuidado, vai tomar um banho de cocô, literalmente. Então, é importante que esteja paramentado por conta disso, tá? Já tomei um banhozinho de cocô? Já sim, na pediatria. Graças a Deus que foi pediatria, tá? Mas é porque eu não tinha prática ainda, então não estava iniciando. Então, vocês estão tendo a oportunidade de estar trocando essa informação para você. Toda vez que a gente vai realizar, né, um procedimento intestinal, é importante que você fique depois do bumbum do paciente. Se você ficar naquela direção e na hora de tirar, não adianta, vai tomar um banhozinho de cocô, tá? Lembrando que o líquido, é sério, é um líquido que a gente dá uma pressão negativa lá dentro, então tá um pouco espaço para uma quantidade de líquido. Quando você não pede para ele contrair ou quando você não aperta o bumbum da criança, e se você não ficar lateralizado, vai tomar um banhozinho. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Alguma dúvida? Tem que página? Não sei. Tá na 30. Tá na 30. Professora, no caso, o supositório é só para adulto, é isso? Boa, vamos lá. O supositório, né? Muitas das vezes as pessoas acabam fazendo de forma errada. Supositório, ele é apenas para fazer o quê? Estímulo, tá? Tanto em criança, tá? Adulto, né? Tem supositório de adulto? Tem supositório de adulto, tá? Mas o supositório, ele serve apenas para fazer o quê? Estímulo. Ele realmente, com o calor, ele acaba derretendo,
mas é só fazer o estímulo, não pode colocar o supositório lá dentro. Tanto que quando sai, vamos botar em criança, ele sai o quê? Inteiro, porque ele não derrete. A função dele é fazer o quê? É estimular, né? Que aquilo ali é glicerina. Então, a função dele é estimular e lubrificar e essas fezes aí sair por conta disso, tá bom? Tem tanta professora, tanto que no bebê, pelo menos o pediatra do meu filho falava que era só para colocar e tirar, colocar e tirar. Não era só para deixar lá, não. Isso mesmo, Letícia, é só o estímulo mesmo, tá? Tá, professora, agora vamos lá. Aí, esse paciente, ele anda, né? A gente vai fazer esse procedimento, depois ele vai, não sei, vai para o banheiro, ou ele pode fazer ele mesmo. Vamos lá. Não? O paciente, né, vamos supor, ele tá com fecaloma, ele não tá conseguindo evacuar, ele deambula, ele consegue fazer as suas necessidades sozinho. Se ele conseguir fazer... É o quê? O que o Rafael falou? Ninguém entendeu. Eu também não. Jorge, se ele consegue fazer, se ele consegue deambular, ele consegue fazer as suas necessidades sozinha, logo de imediato a gente não faz essa lavagem intestinal. É só para aqueles pacientes que estão acamados. Então, ele tem medicação por via oral, tá? Tem medicação por via oral. Em último caso, quando o paciente está deambulando, que ele não consegue, aí sim, tá? Mas aquele que não está deambulando, a gente faz logo a lavagem intestinal, porque é um incômodo muito grande. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. O paciente que está deambulando e ele não conseguir ir ao banheiro, você dá um remédio para ele tomar via oral, é isso? O médico prescreve, isso. Ah, tá, entendi. Aí aquele que não consegue, você faz a lavagem intestinal. Faz a lavagem intestinal, tá? Ok. A criança, né, com criança, a gente costuma não dar esse remédio, porque muitas das vezes causa muita cólica, tá? Então faz direto mesmo, ainda mais se ele estiver 4, 5 dias sem evacuar, é feito direto. Um flitinema, é porque eu não coloquei aqui, mas tem um chamado Minilax. O Minilax também ele é feito para criança. Então, é utilizado na criança o flitinema, Minilax, né? E o supositório de glicerina, né? Infantil, no caso. Isso aqui é o de adulto, tá? Foi? Foi. Não sei se vocês já conhecem a minha frasezinha, né? Que são sempre quando termina a aula, né? Essa é uma frasezinha que eu sempre deixo para vocês. Deixa eu colocar outro. O nosso tempo, ele vai acabar. É só a gente voltar de novo, tá? Ai, Senhor, que frio. Meu Deus! Bom, como eu falei um pouquinho de sutura, então a gente começa a entrar aqui na parte, né, das lesões, conhecer um pouquinho, né, a camada da pele. Lembrando que vai coincidir aí com a anatomia, tá? O que vocês irão, não sei se vocês iniciam agora quarta-feira, né? Mas vamos lá. Prestem atenção no bizu que eu estiver dando para vocês, tá bom? Porque isso é mega importante, tá? Então, lesões, curativos e coberturas. Gisele, Oi? Onde, professora? na apostila, quando acaba falando de lavagem, fala de prontuário. Fala de prontuário? Então tá, deixa eu botar prontuário, não tem problema não. Me veio até um susto agora. Tem problema não, peraí. Eu também vi prontuário também. Eu só adiantei o slide, peraí. Deixa eu só abrir aqui, tá? Foi.
Vê se confere aí. Espera aí. Oxi, que negócio é esse? Oxi. Vocês estão vendo o slide? Não? Não, Não. Sim. agora sim. Foi, né? Foi. Não do prontuário. O nosso tempo vai acabar, é só a gente voltar no mesmo link, tá bom? Tá bom. Esse aí, isso aí, ó. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Não tem problema Sim. não. Oi? Alguém me chamou? Não, acho que ele falou isso. Ah, tá. Então, vamos lá. Prontuário do paciente. Então, prontuário do paciente é aquilo que tem todas as informações Vai necessárias. tirar essa fralda. Quê? Vou Vai desativar tirar o a som. fralda? Vocês estão demais hoje, hein? Desativei o som, que é melhor. Então, prontuário é aquilo que consiste, né? Todos, né? O procedimento que foi realizado, resultado de exames, exames solicitados, né? Evolução de enfermagem.